Olá, queridos, boa noite. Bem-vindos à nossa quarta teleaula de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Eu sou o professor Valderson Lima, estou aqui com vocês na última teleaula da nossa disciplina, a nossa teleaula de revisão, onde a gente vai aí rever alguns dos principais conteúdos que nós vimos ao longo dos nossos encontros. O meu muito boa noite a vocês, bem-vindos aqui, espero que a gente possa fazer uma boa revisão, um bom aproveitamento, para que vocês depois consigam fazer aí uma boa avaliação. Vamos dar boa noite à professora Leide Dai, nossa professora assistente. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Espero que vocês fiquem bastante atentos, porque a gente vai relembrar tudo aquilo que a gente passou nas outras aulas e talvez isso auxilie vocês na prova. A ideia é essa, né? Então, vamos seguindo aqui para o quadro. Qual que é a agenda da nossa aula hoje? A aula de revisão, onde nós estaremos vendo a respeito de acidentes de trabalho, benefícios previdenciários, equipamentos de proteção individual, legislação e normas regulamentadoras, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, um pouco sobre LERDORT, primeiros socorros, e alguma coisa sobre gerenciamento ambiental e lixo eletrônico. Depois vocês ficam aí a cargo da avaliação, ok? Então, para nós começarmos, o que é acidente de trabalho, Nós vimos ao longo da disciplina que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho, isso segundo a ACLT. Okay? Então, o acidente de trabalho vai ser toda aquela lesão, todo o dano sofrido pelo trabalhador em função da sua atividade profissional ou a serviço da empresa, ainda que ele não esteja aí no ambiente de trabalho, mas a serviço da empresa ou no trajeto, empresa, residência, sendo o seu trajeto habitual, configura-se acidente de trabalho. Mas quais são, então, esses tipos, de acidentes de trabalho? Ok? Quais são esses tipos de acidente? Nós vimos que pode ser doença profissional ou do trabalho, que é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, constante da relação elaborada pelo MTE e a Previdência Social, que vai ser a CBO, como nós vimos, o Código Brasileiro de Ocupações. Então, a doença profissional, a doença do trabalho, ela vai ser o tipo de acidente aí mais próximo daquela que nós vimos a respeito de LERDORT. Então, aquelas doenças relacionadas à LERDORT, elas se configuram como doença do trabalho ou doença profissional, que são aquelas desencadeadas aí, desenvolvidas pelo exercício da atividade profissional ao longo do tempo, ok? Então, é um tipo de acidente aí especial. O outro tipo de acidente que nós temos é o acidente típico, ou também chamado acidente comum, que é aquele ocorrido em função de condições especiais em que o trabalho é realizado ou que com ele se relacione diretamente, ou seja, que ocorre pelo exercício normal do trabalho numa determinada empresa. Então, vai ser o acidente típico aquele ocorrido aí quando eu estiver executando as minhas atividades normais enquanto profissional, ok? O outro tipo de acidente que nós temos é o acidente de trajeto, okay? Que é aquele que ocorre durante o percurso habitual, e aí nós já vimos a respeito disso, entre o local da residência do trabalhador até o seu local de trabalho ou vice-versa. E aí o habitual entra no sentido de que tem que ser o trajeto que eu faço cotidianamente, que eu faço rotineiramente. Se eu não faço esse trajeto rotineiramente, ele não se encaixa como acidente de trajeto por não ser aí meu trajeto habitual, ok? Prosseguindo, esses acidentes, eles nos geram aí alguns benefícios acidentários, ok? O que são esses benefícios? São auxílios, que têm a finalidade de ajudar o trabalhador que no exercício de seu trabalho apresente doença ocupacional ou sofra acidente que diminua ou impeça suas atividades laborais no intuito de assegurar a subsistência dos mesmos. Então, os benefícios acidentários são benefícios destinados a garantir a subsistência do trabalhador acidentado. Que tipo de benefícios são esses? A gente tem auxílio-doença, auxílio-doença acidentário como um deles,
que consiste aí no benefício, o pagamento de uma renda mensal concedido ao trabalhador incapacitado para o trabalho em razão da ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Um outro tipo de benefício é o auxílio acidente, que trata-se de um benefício pago ao trabalhador que, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de trabalho, fica com sequelas, as quais reduzem a sua capacidade para o trabalho que exercia anteriormente, ok? O outro tipo de benefício é a aposentadoria por invalidez, que consiste na renda mensal paga ao trabalhador que sofreu acidente de trabalho e, em razão disso, estiver incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral sem perspectiva de reabilitação. E o quarto tipo é a pensão por morte acidentária, que consiste no pagamento de um valor mensal aos dependentes do trabalhador que perdeu sua vida em decorrência de um acidente de trabalho. Então, nós vimos, acabamos de ver aí, né, relembrando, 4 tipos básicos de benefícios acidentários a que o trabalhador tem direito no caso de sofrer alguma lesão ou sofrer algum acidente de trabalho, ok? O grau do acidente ou o nível aí de incapacidade para o trabalho desse trabalhador é que vai determinar que tipo de benefício ele terá direito, que tipo de benefício ele faz jus. E isso, como nós também já vimos, quem vai determinar é o INSS, através da perícia médica, onde vai determinar aí o nexo causal entre o acidente e a lesão do trabalhador. Ok? Mas são só esses 4 tipos de acidentes? Não, né? Nós vimos que a pessoa que sofreu qualquer um desses acidentes durante um ano, ela tem direito aí a um abono anual, que é uma espécie de 13º salário para a pessoa que teve um acidente, né? Então, o abono anual está previsto no artigo 40 da Lei 8.213, sendo devido ao segurado ou dependente que durante o ano, tem que ser durante o ano em curso, recebeu algum benefício acidentário, seja ele auxílio doença acidentário, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Então, além dos 4 tipos básicos de benefícios, a gente tem aí o abono anual que deverá ser pago àquele trabalhador ou ao seu dependente que durante o ano tiver sofrido alguma lesão e tiver feito jus aí, tiver recebido algum auxílio desses, ok? Ah, eu sofri uma lesão, sofri um acidente, mas não recebi o auxílio. Então, você não tem direito ao abono anual, certo? O abono anual, ele vai ser destinado para quem recebeu algum benefício durante o ano. Então, prosseguindo com o conteúdo, a gente vai falar um pouquinho agora a respeito de equipamentos de proteção individual, o EPI, né? O que é o EPI? Vai ser todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, uma das formas de se evitar os acidentes de trabalho, as lesões dos trabalhadores, os afastamentos desses trabalhadores do exercício profissional é através dos equipamentos de proteção individual, ok? Como o próprio nome fala, ele é de uso individual. Ele deve ser adquirido, deve ser disponibilizado aos trabalhadores quando os equipamentos de proteção coletiva, o extintor de incêndio, o corrimão da escada, o piso antiderrapante, ele não surtir efeito suficiente sobre aquela atividade profissional que é desenvolvida por aquele trabalhador, ok? Então, o equipamento de proteção individual, a empresa, ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, o EPI, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados, ok? Isso segundo a própria CLT. Então, dentro dessa legislação
de equipamentos de proteção individual, do EPI, nós temos aí algumas obrigações, tanto por parte dos empregados, quanto por parte dos empregadores, ok? Então, vamos ver quais são aí essas obrigações agora. Primeiro, vamos falar um pouquinho das obrigações do empregador, né? O que o empregador tem que fazer? Primeiro, é a obrigação do empregador adquirir o EPI adequado à atividade do empregado. Fornecer gratuitamente ao empregado somente EPI aprovado pelo MTE, ok? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso do EPI e tornar obrigatório o uso do EPI. Como que ele vai tornar obrigatório o uso do EPI? Instituindo uma política interna de uso do EPI. A recusa do trabalhador com relação ao uso do equipamento de proteção individual é, inclusive, fator determinante para demissão por justa causa, ok? Então, cabe ao empregador fazer cumprir a legislação e instituir a sua política interna de uso do equipamento de proteção individual para esses trabalhadores. Prosseguindo, também é a obrigação do empregador substituir o EPI quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no equipamento adquirido. E o empregado? Né? Só o empregador que tem obrigações? Não, o empregado também tem. Então, são obrigações do empregado utilizar o API apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se por guardar e conservar o EPI e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o uso. Então, as obrigações do empregado aí um pouco menores do que as obrigações do empregador, ok? Então, basicamente, ele tem a obrigação de utilizar o EPI apenas para o fim a que se destina, comunicar ao empregador qualquer alteração, né, desse equipamento de proteção e responsabilizar-se por guardar e conservar esse equipamento de proteção individual, ok? Então, discorrido a respeito de acidente de trabalho, tipos de benefício e equipamentos de proteção individual, a gente vai entrar agora um pouquinho na legislação que trata disso tudo, né? Então, existe uma legislação que embasa aí toda o uso de equipamentos de proteção individual, que embasa os benefícios acidentários e os acidentes de trabalho. E, então, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito dessa legislação. Então, a gente tem aqui legislação e normas regulamentadoras, né? O que são isso? As normas regulamentadoras, também conhecidas como NRs, são normas de segurança e saúde no trabalho elaboradas pelo MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito da Fundacentro, que é uma fundação de apoio destinada a esse fim, em comissão tripartite formada pelo governo, pelo empregador e pelos empregados, ok? Então, essa comissão tripartite, formada aí por governo, empregadores e empregados, é que é responsável por instituir as normas regulamentadoras no país, né, no Brasil. Como que os empregados eles são ouvidos? Como que os empregadores eles são ouvidos? Através das suas representações. Os empregadores através das suas confederações, né, e sindicatos, e os empregados também através dos seus sindicatos e das suas representações, ok? Então, nós trazemos aqui o processo de formulação das NRs. Então, para uma NR ser criada, basicamente deve existir uma demanda da sociedade em primeiro lugar, ok? Então, deve existir uma necessidade para a criação da NR. Quando ele fala de demanda da sociedade, ele fala de existência de atividades profissionais que necessitem de normas regulamentadoras. Feita essa identificação, nós vamos falar de formulação do texto base, ok? Então, feita a identificação dessa demanda da sociedade, é formulado aí um texto base que vai para a consulta pública. Então, a consulta pública é onde a sociedade será ouvida terá direito aí a se manifestar a respeito dessa norma que está sendo criada. Apenas depois da consulta pública é que nós temos aí essa discussão tripartite, né, formada, que é feita no âmbito dessa comissão
formada por governo, empregadores e empregados. Então, quando ela chega na comissão tripartite, ela já tem aí um texto que passou por uma consulta pública e uma formulação base. Então, essa comissão tripartite ela vai instituir a norma regulamentadora e ela vai acompanhar a implementação dessa norma, certo? Ainda a respeito das NRs, são de observância obrigatória para toda a empresa ou instituição que admitem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Isso está disposto na NR1, que trata de disposições gerais. Então, toda empresa que admitir colaborador regido pela CLT, seja essa empresa privada ou da administração pública, ela tem a obrigação aí de seguir as normas regulamentadoras, ok? Estatutários, né, do federal, municipal e estadual, eles não têm essa obrigação, apenas para os colaboradores que são regidos pela CLT, ok? Então, prosseguindo, nós vamos falar agora de uma das NRs mais conhecidas, que é a CIPA, né, ou NR5, que é a norma que a regulamenta. Então, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, certo? Que é regulamentada pela NR5 e trata-se de uma comissão interna de prevenção de acidentes, como o próprio nome já define. Atua na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho dentro das empresas. Aqui nós temos o símbolo da CIPA. Esse símbolo ele é universal, toda empresa ela utiliza esse mesmo símbolo, apenas com algumas variações, aí pode se incrementar, colocar a logo da empresa ou algo que defina a empresa, né? Mas o símbolo ele é universal para todos. Então a CIPA, o trabalho da CIPA é basicamente prevenir que os acidentes aconteçam, prevenir que os trabalhadores desenvolvam algum tipo de doença do trabalho, ok? Gerar aí, procurar instituir uma certa qualidade de vida no trabalho para que os trabalhadores possam conciliar o exercício da sua atividade profissional com uma vida saudável, né? Sem que um interfira no outro, certo? Então, a CIPA ela tem a finalidade de conciliar as atividades laborais com a preservação da vida e a promoção da saúde de todos os trabalhadores, como eu já comentei. Okay? Ela deve ser uma comissão constituída por representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de forma paritária, em cada estabelecimento da empresa. O que quer dizer? Cada filial da empresa ela deve ter a sua própria comissão. Okay? Se a empresa ela tem várias filiais, vários estabelecimentos, ela deve ter uma comissão em cada estabelecimento, em cada filial. Se ela tem um estabelecimento só, então vai ter uma comissão única nesse estabelecimento, certo? Então a gente tem aqui, agora a gente vai falar um pouco das atribuições da CIPA, né? Para que a CIPA existe, afinal de contas? Qual que é o trabalho da CIPA? E para a gente falar disso, eu vou pedir a ajuda da nossa professora assistente, professora Leide, para ela trazer um pouquinho aí para a gente, relembrar, né, na verdade, quais são as atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, vamos lá, pessoal. A comissão, ela tem, então, algumas atribuições que ela deve seguir e deve garantir a todos a empresa. Vamos lá, então. Identificar os riscos do processo de trabalho, para elaborar um mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores e com assessoria do Serviço Especializado de Engenharia e Segurança em Medicina do Trabalho, quando houver e onde houver. Elaborar o plano de trabalho que possibilite ação preventiva na solução de problemas de segurança e de saúde do trabalho. Participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenções necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ações nos locais de trabalho. Realizar periodicamente, pessoal, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos
para a segurança da saúde dos trabalhadores. Temos ainda divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Então, sempre mantê-los informados dessas situações. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e do PPRA e de outros programas relacionados à segurança. Requisitar à empresa as cópias do CAT emitidas. Então, fazer sempre esse registro e essa fiscalização, né, pessoal? Promover anualmente em conjunto com o SESMIT, onde houver, claro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. E participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção à AIDS. Então, veja que as atribuições da CIPA, realmente todas elas são voltadas para garantir aí ao servidor, ao trabalhador, condições apropriadas ao trabalho. Muito bem, professor, obrigado. E esses membros, né, as pessoas que compõem aí a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quais que são os benefícios para eles fazerem parte dessa comissão? Eles não têm remuneração, eles não ganham nada para fazer parte da CIPA, financeiramente. Então, qual que é o benefício que eu tenho? Um dos benefícios, além de você estar contribuindo para um ambiente de trabalho saudável e para a prevenção de acidentes, um outro benefício que a legislação resguarda é a estabilidade desse membro que foi eleito como representante dos empregados, né? É o que a gente vê a partir de agora aqui no slide. Então, a respeito da estabilidade dos membros da CIPA. O período de estabilidade, ele vai do dia do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, caso o trabalhador tenha sido eleito, ok? Então, o membro da CIPA, eleito como representante dos empregados, ele tem estabilidade a partir do registro da candidatura e aí, no caso de eleito, até um ano após o término do mandato dele como membro, certo? Vamos falar agora um pouquinho a respeito de Lerdort, né? Vamos relembrar aí alguns conceitos do que é Lerdort. Primeiro, caracteriza-se como a inflamação dos tendões que são responsáveis pela mobilidade articular dos dedos, ou seja, a força e a repetição requerida pela musculatura dos membros superiores. Então, a Lerdort vai ser uma inflamação dos tendões que vai dificultar ou vai impossibilitar aí a movimentação dos membros superiores dos dedos, ok? Então, são inflamações dos tendões e aí a gente teve, nós vimos ao longo da disciplina alguns quadros clínicos, né, que nos remetem a Lerdort. Que tipo de doenças se apresentam como Lerdort? A gente traz aqui alguns exemplos, né? Nós vimos a respeito da tendinite, que é a mais comum, a epicondilite lateral do cotovelo, a bursite, a síndrome do túnel do carpo e a tenossinovite. São alguns quadros clínicos, né? São algumas doenças oriundas da Lerdort. Mas como que eu posso prevenir essas doenças? Quais são as medidas de prevenção da Lerdort? Primeiro, o estabelecimento de pausas para descanso, a diversificação de tarefas, a diminuição do ritmo de trabalho, o uso de ferramentas e equipamentos ergonomicamente adaptados ao trabalhador e honestidade, transparência e lealdade nas relações no trabalho. São medidas de prevenção para a Lerdort, ok? E aí, honestidade, lealdade, ela entra no sentido do psicológico, né, do cognitivo, porque isso também afeta o exercício profissional do trabalhador, ok? Então, prosseguindo, quais seriam os primeiros socorros a serem adotados no caso de um acidente de trabalho ou no caso de a pessoa sofrer alguma lesão, certo? Que é o primeiro socorro? Quais são as atitudes que eu devo tomar? Nós vimos isso ao longo da disciplina, vamos apenas relembrar alguns conceitos. Então, os primeiros socorros são os primeiros atendimentos
prestados à vítima de qualquer acidente ou mal súbito antes da chegada dos profissionais responsáveis pelo atendimento, ok? Então, qual que é a finalidade dos primeiros socorros? Por que eu tenho que prestar esse primeiro atendimento aí antes da chegada dos socorristas? Primeiro, no intuito de preservar a vida do acidentado. Algumas ações que sejam tomadas aí logo de início do acidente pode fazer com que essa pessoa ela sobreviva a determinado acidente e, caso contrário, pode aí fazer com que ela venha a óbito, né? Então, restringir os efeitos da lesão é outra finalidade dos primeiros socorros e promover a recuperação da vítima em um menor espaço de tempo, né? Se eu sou atendido logo, se eu sou vítima de acidente e eu sou atendido logo, então a minha recuperação ela tende a ser mais rápida, né? O meu processo de recuperação tende a ser mais rápido. Então, por isso, aí a necessidade dos primeiros socorros, ok? Quais são as funções básicas do socorrista? O que o socorrista ele tem que fazer logo de início? Então, primeiro, avaliar a situação com rapidez e segurança e pedir socorro médico adequado, ok? Identificar, na medida do possível, as lesões ou a natureza da doença que afeta a vítima. Administrar tratamento imediato e apropriado em ordem de prioridade ditada pelo bom senso. Conseguir a remoção da vítima para um hospital para os cuidados de um médico. Permanecer junto à vítima até que ela seja entregue aos cuidados de pessoa competente. Então, não abandonar a vítima nesse momento é importante, ok? Então, você que prestou os primeiros socorros, você que se dispôs a ser socorrista de um acidentado, de um lesionado, é importante que você se mantenha ao lado dessa pessoa até o final. Até porque a pessoa está em estado de choque, né? Está um pouco desesperada. Normalmente quem sofre um acidente encontra-se nesse estado. E como o socorrista é o primeiro contato dela, então é importante que essa pessoa ela se mantenha ao lado dela, até por uma questão psicológica da vítima, né? Então, dito isto, a respeito de primeiros socorros, a gente vai entrar agora no assunto que trata do meio ambiente, especificamente. Até agora nós falamos a respeito de saúde e de segurança, né? Então, a respeito de meio ambiente, nós vamos começar falando de gerenciamento ambiental e aí resíduos sólidos, lixo eletrônico, né, para poder fechar aí o nosso raciocínio com relação aos conteúdos vistos ao longo da disciplina. Então, com relação a gerenciamento ambiental, vamos ver aqui um conceito, né? O que é gerenciamento ambiental? Ele pode ser entendido como a aplicação dos princípios de planejamento na identificação, avaliação, controle, monitoramento e redução dos impactos ambientais a níveis pré-definidos. O embasamento legal para o gerenciamento ambiental está na Constituição Federal. A própria Constituição brasileira, no seu artigo 225, ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o artigo 225 da Constituição Federal, ele já traz aí uma denominação, uma designação com relação ao tratamento dado, dispensado aí ao meio ambiente. Então, ele impõe, ele coloca que é dever da coletividade, é dever de todos nós manter o ambiente ecologicamente equilibrado. E aí o poder público tem o seu papel, né, deveria fazer a sua parte nesse sentido. E aí, com base nessa legislação, a partir da nossa Constituição, é que surgem aí algumas legislações, algumas ações referentes ao gerenciamento ambiental, ok? Então, prosseguindo, o gerenciamento ambiental ele nos leva aí a algumas questões.
né? A questão mais marcante com relação ao gerenciamento ambiental é o desenvolvimento sustentável. O que seria o desenvolvimento sustentável? Muita gente toma o termo desenvolvimento sustentável como algo negativo, algo pejorativo, que venha aí a trazer impactos negativos para a economia. Mas como nós podemos ver na figura representativa no slide, o desenvolvimento sustentável ele vai ser nada mais do que o equilíbrio entre as três partes da sociedade, a economia, a ecologia e o social, né? Então, eu tenho que manter aí um equilíbrio entre a parte econômica, entre a minha atividade produtiva, entre aquilo que eu tenho como meio ecológico, certo? Os meus bens naturais e aquilo que eu tenho como fator social, a necessidade da sociedade, as demandas da sociedade. Então, se eu tenho aí uma relação suportável entre o ecológico e o social, uma relação equitativa entre o social e o econômico, e uma relação viável entre o econômico e o ecológico, eu digo então que eu tenho um desenvolvimento sustentável, um modelo de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele vai pregar aí a eficiência econômica, porém com prudência ecológica, respeitando o meio ambiente e a disponibilidade dos recursos naturais e com justiça social, ou seja, com uma certa equidade, sem aquilo de concentração absoluta da riqueza na mão de um grupo pequeno ou de grupos pequenos, ok? Quando ele fala de justiça social, ele está falando justamente da distribuição de renda, né? Eu tenho o fator econômico aí gerando renda, eu tenho a preservação do meio ambiente através do fator ecológico, onde a minha geração de renda, a partir das minhas atividades produtivas, ela não vai gerar um impacto significativo aos meus recursos naturais, ou ele vai ser feito de tal forma a preservar os recursos naturais para as futuras gerações, e eu tenho o ponto de vista da justiça social, no sentido da distribuição de renda, no sentido de eu não manter a riqueza produzida, oriunda dessa exploração, nas mãos de pequenos grupos. Okay? Então, isso seria o desenvolvimento sustentável na sua forma literária. Então, qual que é alguns pontos aí, como que eu posso contribuir para esse desenvolvimento sustentável? Primeiro, estimulando a eficiência dos processos produtivos, questionando ou revendo o nosso nível de consumo, né? Será que aquilo que eu consumo, ele foi produzido de maneira sustentável? Estabelecendo mecanismos legais e técnicos de controle da poluição e dos problemas ambientais, promovendo o desenvolvimento com justiça social, desenvolvendo tecnologias alternativas, evitando desperdícios, reduzindo, reutilizando, reciclando os recursos naturais. São maneiras, são formas de se fazer, aí, de contribuir para o equilíbrio do meio ambiente e para um desenvolvimento sustentável, ok? É minha responsabilidade tudo isso? Obviamente que não, né? Tem coisas que não cabem a gente, mas tem pontos que são, sim, nossa responsabilidade, como a respeito do nível de consumo, a respeito dos questionamentos aí de rever aquilo que você consome. Você precisa realmente de tudo que você compra? Você precisa realmente de tudo que você consome? Né? São coisas que, se a gente parar para pensar, existe aí uma lista de coisas que poderiam ser deletadas das nossas compras, ok? Então, esses fatores, eles influenciam, porque se eu consumo, se eu compro, a indústria vai produzir mais e mais e mais, ok? Então, nós temos, sim, uma participação muito grande com relação a isso, tá? Então, prosseguindo, esse consumo exagerado que a gente está falando aí, ele gera resíduos, né? Então, existem alguns resíduos que são recicláveis e outros não. Falando basicamente de resíduos recicláveis, são materiais recicláveis, né? São aqueles que, após sofrerem uma transformação física ou química, podem ser reutilizados no mercado, seja sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para finalidades diversas. Então, os materiais recicláveis, eles vão ser aqueles materiais que
poderão ser trabalhados ou retrabalhados para serem reutilizados, seja da maneira original, da sua matéria-prima original, seja compondo matéria-prima para a produção de novos produtos. Então, a gente tem vários exemplos de produção de, inclusive, telhas, materiais de construção civil, a partir da reciclagem de plástico, PET, né? Então, são vários exemplos que podem ser aplicados aí aos materiais recicláveis, ok? E aí, nessa linha de materiais recicláveis, a gente tem algumas questões relacionadas ao lixo eletrônico, né, que vai aí bem com relação à função de vocês de técnicos de informática, futuros técnicos de informática, né, com relação à geração e à destinação correta dos resíduos eletrônicos do lixo eletrônico. Boa parte do lixo eletrônico, ele é resíduo reciclável, ele é material que ele pode ser reciclado, só que ele é jogado aí na natureza sem qualquer tratamento. E isso é ruim, porque é dinheiro que está se jogando fora, porque aquele material reciclado, ele gera renda, ele poderia ser reutilizado, poderia gerar renda para outras pessoas. E é ruim para o meio ambiente, porque esses equipamentos eletrônicos, eles contêm uma série de componentes que são nocivos ao homem, inclusive, né, que quando são jogados na natureza de qualquer forma, eles contaminam o solo, o lençol freático e acabam vindo, de alguma forma, a impactar a saúde humana. Okay? Então, o que é lixo eletrônico? Né? Vamos ver agora um conceito. É todo material eletroeletrônico descartado ou obsoleto, ok? São resíduos resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos. A gente vê aqui representado na imagem do nosso computador vovô, né? Então, o que são esses resíduos? Eles podem ser computadores, aparelhos de televisão, rádios, geladeiras, celulares e uma série de outros equipamentos eletroeletrônicos podem ser considerados lixo eletrônico, tá? Então, as substâncias tóxicas presentes nesses equipamentos, né? Quais são os vilões desses eletroeletrônicos? As principais são o mercúrio, né, que está presente em computador, monitor e TV de tela plana, que causa danos ao cérebro e ao fígado. O cádmio, presente em computador, monitores de tubo e baterias de laptop, que causa envenenamento, problema nos ossos, rins e pulmões. O arsênio, presente em celulares, que pode causar câncer no pulmão, doença de pele e prejudicar o sistema nervoso. O berílio, presente em computadores e celulares, que causa câncer no pulmão. Os retardantes de chamas, usados para prevenir incêndios em diversos equipamentos, eles podem causar problemas hormonais no sistema nervoso e reprodutivo. O chumbo, presente em computador, celular e televisão, causa danos ao sistema nervoso e sanguíneo. O bário, presente em lâmpadas fluorescentes e tubos, pode causar edema cerebral, fraqueza muscular, danos ao coração, fígado e baço. E o PVC, usado em fios para isolar corrente elétrica, se inalado, pode causar problemas respiratórios. Então, esses são apenas alguns exemplos aí de substâncias tóxicas que estão presentes nos equipamentos eletrônicos, na maioria dos equipamentos eletrônicos, que nós, inclusive, lidamos no nosso dia a dia e que merecem uma certa atenção e um certo cuidado, certo? Falando basicamente dos computadores, então, os computadores, eles possuem aí alguns materiais que podem ser reciclados, ok? Como o alumínio, o chumbo, o ferro, o ouro, a prata, o cobre, ok? Então, a porcentagem aí de reciclagem, por exemplo, da prata é de 98%. O do ouro, da mesma forma. Eu posso reciclar 98% de todo o ouro e toda a prata que compõe um computador, né? Aonde que eles estão? Estão em conexão condutivo e condutivo, né? Tanto o ouro quanto a prata. Eu posso reciclar 90% do cobre presente em um computador, aí nos condutivos. Eu posso reciclar 80% de todo o ferro presente na estrutura e em caixas. Eu posso reciclar 80% de todo o alumínio que compõe o circuito integrado, solda e bateria dos computadores, ok? Só que para eu fazer esse processo de reciclagem, eu preciso ter um certo cuidado.
que, como a gente acabou de ver, existem aí substâncias tóxicas, né, que compõem esses equipamentos. Então, não é de qualquer forma que eu vou abrir um equipamento desse e tentar retirar esses elementos. Eu preciso ter um cuidado todo especial para que eu não acabe me contaminando com esses elementos que são nocivos, ok? Então, qual que seria a destinação correta do lixo eletrônico? O descarte do lixo eletrônico em locais apropriados, como, por exemplo, empresas cooperativas que atuam na área de reciclagem. É uma forma de você dar um destino correto. Celulares e suas baterias, eles podem ser entregues nas empresas de telefonia, ok? Elas encaminham esses resíduos de forma a não provocar danos ao meio ambiente. Outra opção é doar equipamentos em boas condições, mas que não estão mais em uso. Aqueles que você, por algum motivo, não usa mais, mas que ainda estão funcionando, você pode doar para entidades sociais que atuam na área de inclusão digital. E com isso, além de não contaminar o meio ambiente, você ajuda aí outras pessoas que precisam, né, desses equipamentos eletrônicos, ok? Então, nós vimos que o lixo eletrônico ele pode ser trabalhado, ele pode ser reciclado, ele pode ser doado, ele pode ser, ter uma destinação aí, digna, né? Que não cause dano ambiental e que possa gerar renda de alguma forma, tá? Então, a reciclagem seria a solução mais viável, tanto econômico, financeiramente, quanto social, porque você estaria envolvendo uma série de pessoas que estão, de repente, à margem da sociedade, sem opção ou sem oportunidade de emprego, que poderiam ser incluídas nesse processo de reciclagem, que poderiam estar trabalhando e gerando renda de alguma forma. Existem vários projetos nesse sentido, espalhados pelo Brasil. Vocês podem pesquisar na internet, que com certeza vocês vão achar, tá? Então, a gente traz a reciclagem como a solução, né, para o problema do lixo eletrônico ou dos resíduos eletrônicos, que seria, então, uma das soluções mais inteligentes, nós destacamos aqui. Há mais ouro em 1 tonelada de PCs do que em 17 toneladas de minério. Então, economicamente falando, né, vale mais a pena eu explorar aí 1 tonelada de computadores do que minério de ferro. Eu teria mais chance de encontrar ouro nesses equipamentos eletrônicos do que explorando o minério, né? Então, a riqueza presente nesses equipamentos é muito grande, né? Então, a geração de renda, a circulação de capital seria favorecida de tal forma a partir da reciclagem desses equipamentos eletrônicos. Professor, pois não. A gente poderia falar, então, fazendo link com a matéria passada, que reciclagem também pode ser aí uma ideia de negócio? Ah, com certeza. Já que vocês estão caminhando junto aí as duas disciplinas, né? Empreendedorismo e segurança e meio ambiente, a professora Leite fazendo dobradinha aqui conosco, a reciclagem poderia sim, né, ser incluída aí como oportunidade de negócio, dependendo da localidade. Obviamente, como a professora vem tratando na disciplina dela, vocês devem aí fazer toda uma análise, todo um estudo do mercado, né, dos fatores que influenciam esse tipo de atividade, por exemplo, a mão de obra, né? Porque tem que ter um treinamento especializado para poder trabalhar com a reciclagem do lixo eletrônico. Como a gente falou, não é qualquer pessoa que vai abrir o equipamento e retirar o ouro que tem lá dentro. Como nós vimos também naquele vídeo, né? Que demonstrou certinho os passos da reciclagem. Na externa, né? Que nós vimos a respeito de reciclagem de lixo eletrônico. Então, tem todo um cuidado que deve ser tomado aí nesse processo de reciclagem. Então, vale a pena? Vale super a pena, né? Vale super a pena, mas aí você tem que considerar quais são os fatores, né, que influenciam essa atividade econômica, ok? E, com certeza, ela se mostrará viável, mas aí você vai ter que ter todo um cuidado, vai ter que ter todo um trabalho de gestão mesmo em relação a essa atividade profissional. Muito bem lembrado, professora. Eles devem, com certeza, estar desenvolvendo um plano de negócio, né? Então, as ideias de vocês aí, se quiserem abarcar a questão da reciclagem, já dá para fazer um link, né? Já dá para poder cruzar as duas disciplinas. Então, falando a respeito desse processo de reciclagem do lixo, o processo de reciclagem ele é extremamente complexo e depende de mão de obra especializada. Então, gera renda? É viável? É sim, mas você tem que ter todo um cuidado, né?
Utiliza-se roupas de proteção, os funcionários iniciam o processo de manufatura reversa, os seus componentes são classificados, tais como vidros, plásticos, metais pesados e elementos químicos. Então, é feita aí a separação de todos os componentes que fazem parte desse equipamento eletrônico, né, para que esses componentes eles tenham aí a destinação correta, cada um no seu quadrado, certo? Então, a reciclagem do e-lixo, após a classificação, as substâncias tóxicas, aquelas que são nocivas ao ambiente e à saúde humana, elas devem ser neutralizadas com o uso de diversos processos físico-químicos, impedindo aí que os mesmos possam gerar qualquer tipo de risco, tá? Os materiais classificados e que não apresentam riscos, eles são então reprocessados, tornando-se matéria-prima para novas produções. Então, o processo de reciclagem do e-lixo, ele vai aí considerar a especialização da mão de obra, ele deve considerar a separação dos componentes desses equipamentos eletrônicos, ok? O que é nocivo, o que não é nocivo, o que pode ser reaproveitado e de que forma que pode ser reaproveitado. E aí sim, a partir dessa classificação, eu posso dar o destino correto. Muitas vezes, eu não poderei abarcar todos os componentes desse equipamento. Então, eu posso, por exemplo, focar aí na reutilização do ouro e da prata, ou eu posso focar na reutilização do plástico, ou focar na reutilização do vidro, né, dependendo da situação. E aí dar o destino correto para os demais componentes. Vender para outras empresas, para outras instituições que possam trabalhar, fazer o trabalho adequado com os demais componentes, ok? Professora Leide, alguma questão? Pessoal, todos estão atentos. Isso é bom. Apenas atentos à aula e aí esperando também o momento da prova. Pessoal, é muito interessante essa disciplina porque ela trabalha também o ser cidadão, não é não, professor? Eu fiquei assim, achei esplêndido todas as abordagens e acho que isso aí faz crescer, essas informações faz crescer como cidadão. E eu, diante da sociedade, o que eu posso fazer? Então, traz essa pergunta. O propósito da disciplina é bem esse mesmo, né? Por ser uma disciplina que faz parte da matriz curricular do ensino técnico, né? Uma disciplina que todos os cursos têm. Então, é uma disciplina que ela vem aí com uma ideia, com um propósito justamente de trabalhar essa questão da cidadania, né? O que eu, enquanto cidadão, estou fazendo, o que eu posso fazer enquanto cidadão para contribuir, certo? Com relação à prova, né? Já que a senhora mencionou, voltando aqui no slide, a mensagem que nós deixamos é keep calm and boa prova, ok? Fiquem calmos, mantenham a tranquilidade e vocês conseguirão fazer com certeza uma boa prova. A avaliação foi elaborada com todo carinho pela professora Leide por mim. Então, mantendo a calma, prestando atenção aí no conteúdo da revisão, aquilo que nós trouxemos aí a título de revisão para vocês, vocês com certeza farão uma excelente prova. Eu só tenho a agradecer à professora Leide pela parceria, né, por estar aí nessa dobradinha com a gente durante esses 4 encontros. Agradecer a vocês pela participação, as colaborações de vocês. Eu acompanhei os fóruns de vocês, todos os que vocês, os 2 fóruns que nós fizemos, acompanhei as respostas de vocês, as atividades que vocês estão fazendo, então dá para a gente ter uma ideia, dá para a gente ter uma noção, né, daquilo que, do desenvolvimento de vocês, ok? Eu só tenho a agradecer a participação de vocês, as contribuições no chat e desejar uma boa prova, uma boa finalização aí de curso, né, já que vocês já estão na reta final do curso técnico em informática. Então, um bom fechamento para vocês e boa sorte no mercado de trabalho quando vocês terminarem aí o curso. Professora Leide? Pessoal, eu estou super satisfeita de ter participado dessas 2 disciplinas com vocês e aí eu também faço meus votos que vocês tenham ótimos resultados com essas provas. Uma boa noite e até a próxima. Se permitir, Deus. Se permitir, estaremos por aí de novo, tá? Boa noite para vocês e uma boa avaliação.